Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia, seja lá o horário que você está assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, canal do Julião, onde a gente traz informações, notícias e por aí vai do mundo do futebol. Antes da gente começar o vídeo, você já é inscrito no canal? Se não for, ativa o sininho, se inscreve, deixa um like, manda para o seu amigo, até para quem você não gosta. Às vezes fala, nossa, que vídeo ruim, vou mandar para alguém para ver se é ruim mesmo. Pode mandar, fica à vontade. Hoje vamos falar sobre o assunto que tá fresco e ao mesmo tempo não tá, um modelo de gestão diferente que está chamando a atenção. O novo Corinthians, desde o investimento até o custo zero. Onde isso, de onde isso surgiu, para onde vai e essa ideia de sustentabilidade que o Corinthians está carregando em 2026. Então, deixa o like e bora pro vídeo. Vamos começar do começo? Lá em 2024, na era Augusto Melo, a polêmica vai de bet, enfim, o Corinthians foi ao mercado de maneira até que agressiva, já com uma dívida na casa do 1,5 bilhão de reais. Foi contratado, foram contratados os jogadores na época Félix Torres por quase 6 milhões de euros vindo do Santos Laguna, Rodrigo Garro, 4,5 milhões de euros. Pedro Raul também por 4 milhões de euros, 4 milhões e meio. E Mateuzinho por 4 milhões de euros, são os valores mais altos de transferências de 2024. O Corinthians também naquela janela fechou com o Ranielli por 2,5 milhões do Cuiabá. E o Pedro Henrique, que veio da equipe do Internacional por 1 milhão de euros também. Então, valores giram um pouquinho em torno disso. Com a cotação da época em diferentes períodos, a gente não tem uma margem tão legal, mas o Corinthians não deixou de investir nessa virada de chave. Era prometido no final de 2023 que o Corinthians se reforçasse para 2024 de maneira agressiva, saída da renovação e transparência para a entrada da chapa do Augusto Melo. Se esperava muito do Corinthians em 2024, no começo do ano, a equipe ficou de fora do mata-mata do Paulistão e correu até risco de rebaixamento no Campeonato Paulista com todos esses reforços. Teve a polêmica vai de bet, o Corinthians ficou sem patrocínio master durante um tempo, virou capa do Fantástico, de jornais, policiais, inclusive também, até o ponto de virada onde foi a chegada do Memphis Depay. Memphis Depay reforçou o Corinthians depois da janela do meio do ano, vindo sem clube, estava sem clube o Memphis. O Corinthians engatou 9 vitórias seguidas no Brasileirão, uma sequência histórica no contexto. E essa chegada do Memphis Depay também foi muito turbulenta, principalmente por causa dos valores. Veio a custo zero, mas é, um contrato bem amarrado em metas e luvas, em que o Corinthians até hoje está prevendo pagar o Memphis, está devendo em torno de 30 milhões de reais para o holandês. Memphis Depay já acumulou mais de 25 milhões de reais em premiação. O Memphis, desde a chegada dele ao Corinthians, um contrato alto, atrelado também a desempenho, a metas, mas que ele recebe por performar e conseguiu performar, fazendo o Corinthians engatar essas 9 vitórias seguidas e se classificar tanto para a Copa do Brasil 2025 quanto para a Libertadores, pré-Libertadores, mas o Corinthians garantiu a vaga na temporada 2024 para jogar em 2025. E aí começa um balanço um pouco diferente na temporada 25, onde chega o zagueiro Kaká por 3 milhões e 900 mil euros, Alex Santana por 2,200, José Martinez por 1,800, Charles por 1,600 e Hugo Souza, que foi comprado em definitivo do Flamengo por menos de 1 milhão de euros. Então, um mercado não tão agressivo igual ao de 2024, já prevendo até eh, essa reformulação e essa polêmica envolvida com questão de investimento, o Corinthians começou a controlar um pouquinho as finanças no começo de 2025. Título paulista do Corinthians, depois de mais de 6 anos, com o começo de Paulista com time reserva, poucos jogadores mostraram tanto serviço no comecinho do ano, mas a equipe se sagrou campeã paulista diante do seu torcedor, fim da fila depois de um pouquinho mais de 6 anos, e no final da temporada foi campeão, tetracampeão da Copa do Brasil 2025, diante do Vasco da Gama no Maracanã, então de quase um rebaixado em 2024 para um multicampeão em 2025. Na virada de chave, Augusto Melo sofreu impeachment também em 2025, assumiu Osmar Stabile e até o final da temporada o diretor de futebol era Fabinho Soldado. Nesta virada do ano veio a chegada de Marcelo Paes, o executivo de futebol, o CEO do Fortaleza, chegou para integrar a equipe do Corinthians. O presidente se manteve o mesmo, Osmar Stabile, que faz um bom trabalho até então. Vamos para o segundo bloco do vídeo. O primeiro bloco foram as contratações, valores altos. O Corinthians
basicamente se perdendo em finanças. Agora chegou a era do custo zero. Isso foi aproveitado bem pouco em 2024. Em 2025, o Corinthians foi um pouco mais agressivo na janela de custo zero, mas em 2026, a temporada que está acontecendo agora, o Corinthians faz uma janela praticamente zerada. Isso porque lá em 2024, o Corinthians contratou o Gustavo Henrique a custo zero também. O zagueiro estava no futebol europeu, veio para somar no time do Corinthians de forma gratuita. Então, o Corinthians pagou luvas ao jogador e o salário, mas a transferência não foi desembolsado nenhum valor. Na temporada 2025, fora 2024, a chegada do Memphis também foi a custo zero. 2025, o Corinthians contou com reforços de peso na temporada, pensando em custo zero. Jogadores ou que estavam em fim de contrato em outros clubes e assinaram por pré-contrato, ou jogadores que chegaram é, a custo zero que não estavam em nenhum clube. Então passaram por um processo também de readaptação e recondicionamento físico, esses atletas. Assinaram com o Corinthians em 2025 a custo zero Fabrício Angileri, André Ramalho, André Carrijo, que foi um dos grandes reforços, e Hector Hernandes, que já deixou o clube. Esses foram os 4 reforços do Corinthians para a temporada 2025 a custo zero. Dele, só o Hector não está mais no Corinthians. Gustavo Henrique, em 24, é o zagueiro titular. O André Ramalho alterna muito junto com Gustavo Henrique e Gabriel Paulista, que chegou nessa temporada também a custo zero. Fabrício Angileri encerrou o contrato dele em 2025 e a custo zero também chegou ao Corinthians, renovou com o time, voltou ao plantel de Dorival Júnior nessa temporada de 2026. O André Carrijo foi uma das grandes surpresas da temporada passada. Por lesão, não conseguiu desempenhar tanto assim, mas foi primordial para o Corinthians conquistar o Paulistão em 2025 e também a Copa do Brasil. Foi peça fundamental no time no final do ano, um pouco mais fora de ritmo pelas lesões, mas esse foi o André Carrijo. E na temporada 2026 não temos reforços até então, com o Corinthians pagando a quantia da transferência para outro clube. Isso porque a janela de Marcelo Paes foi evitar com que a dívida do Corinthians aumentasse. Vieram Pedro Milans, lateral do Penharol, que jogava no Penharol, mas chegou a custo zero no Corinthians, lateral direito, para fazer sombra para o Mateuzinho. Gabriel Paulista, zagueiro com experiência no futebol europeu, Valência, estava no futebol turco, no Besiktas, era um desejo do Corinthians há muito tempo. Ele que se denomina corintiano, chegou também a custo zero. O Zakaria Labiad chega também, passagem pelo futebol europeu, famoso amigo do Memphis Depay, chegou a custo zero, junto com o Vitinho, autor do gol da classificação do Corinthians contra a Portuguesa, assinou de forma gratuita para essa temporada, chegou a custo zero no Corinthians e o novo reforço tá para acontecer nos próximos dias. Notícias circulam que já assinou pré-contrato. Jesse Lingard estava no futebol sul-coreano, chega de maneira gratuita também, é custo zero. Lembra, custo zero da transferência para o outro clube. Tem a questão das luvas, salários e bonificações que esses valores ainda não foram divulgados. Então, o Corinthians sai de uma janela gastando muito 24 e 25 para uma janela sem custo em 2026. Entendeu que não dava para competir financeiramente com o Palmeiras, com o Flamengo, Cruzeiro, e tenta se reforçar do jeito que dá, com peças que talvez não fossem atrativas para outros times. O Corinthians chega com essa ideia, esse planejamento entre risco e oportunidade. O Corinthians prefere fechar na oportunidade desses atletas a custo zero. Vamos falar também nessa temporada 2026, o Corinthians fechou com 3 reforços por empréstimo, que voltam aos clubes também ao final da temporada. O Matheus Pereira, vindo do Fortaleza, chega ao Corinthians a custo zero, tem uma cláusula de compra no final do contrato, mas precisa de metas de jogos, e até agora o Matheus Pereira jogou pouco, tá lesionado, não está à disposição nessa reta final do Paulistão. Caio César foi outro atleta vindo do futebol da Arábia, reforça o Corinthians vindo do Al Hilal, também jogou pouco. Caio César também lesionado, e o Alan vindo do Flamengo, contrato sem obrigação de compra. O Corinthians no final acho que tem 1 ou 2 milhões de euros envolvidos para contar com o atleta de forma definitiva. Então reduziu o custo, não contratou os atletas de forma de empréstimo com valores pré-fixados também, caso queira adquirir os jogadores. Vamos para uma parte importante do vídeo dessa reestruturação do Corinthians a custo zero, que é a base. O Corinthians, maior campeão da Copa São Paulo, campeão na temporada 2024, perdeu 2025 na final para o São Paulo, 2026 parou bem antes do caminho,
conta com atletas no núcleo profissional, goleiro Cauê e Felipe Longo, Kaique, ponta direita, habilidoso, ponta esquerda e ponta direita, Kaique alterna bastante também, André e Guinegão, conta com o Dieguinho também, que tem uma idade inferior, o Dieguinho é até jogador do time sub-17, todos esses integram o time profissional. Então, o mercado do Corinthians não é só mercado, é a base, saber aproveitar a base. Vendas, né? Foi divulgado que o Corinthians, Marcelo Paes disse em entrevista que o Corinthians precisa vender jogadores. A dívida atual está em 3 bilhões, então em vendas de jogadores é muito difícil que aconteça a venda de algum jogador, o Corinthians acabar com a dívida da Arena Corinthians, dívida do clube, é muito difícil que isso aconteça. Mas precisa gerir caixa, e com isso o volante André deixa o clube paulista, deixa o Corinthians vendido ao Milan por 15 milhões de euros, mais 2 milhões em taxas. O Corinthians encaminhou a venda do jogador hoje ao Milan da Itália. A transferência vai ser fechada só depois da Copa do Mundo. Então assina agora e ele integra a equipe do Milan pronto para a próxima temporada do futebol europeu. Então no final do mês de julho o André deixa o Corinthians para assinar, para integrar a equipe rossoneira do Milan. Para viabilizar o acordo também, o André abriu mão dos 30% dele, o negócio girava em torno de 25 milhões de euros. O André abre mão dos 30% para que a negociação se concretize, então 17 milhões nos cofres do Corinthians, aproximadamente 100 milhões de reais o volante André. Outro que é um queridinho do mercado, Breno Bidon com 20 milhões de euros. É o valor de mercado do atleta, do meio-campista, e tem multa para o futebol europeu de 100 milhões de euros. Vamos ver o que acontece com o Breno Bidon. E o Yuri Alberto também, ano passado, recebeu proposta da Lazio por 24 milhões de euros, mas o Corinthians se recusou isso porque o Corinthians tem só 50% do atleta. Então, para o Corinthians sair lucrando com a venda do Yuri, teria que ser um valor bem acima dos 24 milhões. A ideia do Corinthians é que fique nessa parte com 20 milhões de euros. Então, o negócio teria que gerar para cima dos 40 milhões. Então não é preciso vender, tem que vender também na hora certa. Esse é o entendimento da diretoria do Corinthians. Então, de um quase rebaixado em 2024, gastando milhões, para um 2025 com 2 títulos e começa a temporada 2026 também com o título da Supercopa contra o Flamengo. Investiu quando precisou, trouxe jogadores a custo zero quando precisou também, usou a base, mas precisa continuar vendendo bem. O novo Corinthians é sustentável, é agro, é pop, e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Esse equilíbrio de contas do Corinthians nas mãos de Marcelo Paz. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, manda para alguém. Esse é o Corinthians 2.0, esse é o Corinthians de Marcelo Paz, Corinthians a custo zero. Fui.